Vamos conversar com o Dr. Nelson Liboni aqui presencialmente. Tudo bem? Finalmente, né? Finalmente. A gente estava distante, agora estamos próximos. Dr. Nelson Liboni, quase 2 anos. 2 anos. Tão gostoso a vida voltar ao normal, né? É gostoso. A gente está vendo as pessoas na rua, o pessoal mais feliz. É bom demais, né? E aí, São Paulo dando um show na vacinação, não? Sim. Não é? É assim, quase 97% já vacinado dos adultos, né? Então é um número bastante expressivo. Isso vai reduzir com certeza aí a chance de ter qualquer rebote da doença, né? 97% com a primeira dose? É, com a primeira e já com todos os adultos e adolescentes já estão sendo vacinados. Então nós estamos com acho que é a cidade mais vacinada do mundo. Do mundo. Do mundo. E é a terceira ou a quarta cidade mais populosa, né? Então isso tem um impacto importante, né? E eu já fiz as contas, eu devo tomar a terceira dose em fevereiro. Ótimo. Porque eu tomei em setembro. Ótimo, isso. Não é? Isso. Mas a nossa conversa é sobre saúde, obviamente, mas sobre diverticulite. Mas não é esse o nome, é doença diverticular. Exatamente. Não se fala mais de diverticulite? Então, a diverticulite é quando você tem um processo agudo, né? Você tem uma inflamação dos divertículos, né? E diverticulose é quando você tem e não sabe que tem. E convive com a doença sem saber. Exatamente. Ela normalmente aparece depois dos 50 anos, né? São saculações no intestino grosso e aí você pode ter sintomas ou não, dependendo se você já teve alguma crise ou não. Então tem doentes que ficam assintomáticos. 25% vão ter alguma crise durante a vida, mas quando tem crise sempre são coisas graves, né? E impossível não lembrar do Tancredo Neves, né? Então o Tancredo foi doença diverticular, mas de intestino delgado, tá? É de Meckel. Então ele é parecido com o apêndice, né? Então, tá. E aí, se você não opera, você morre porque é apendicite, né? Então tem que ser rápido na conduta, senão você tem uma peritonite, sepsis e acaba falecendo. Bom, vamos aos mitos e verdades? Vamos. Dr. Nelson Liboni, é mito ou verdade que a doença acomete geralmente pessoas acima dos 50 anos? Ah, sim. Então, abaixo dos 50 é mais raro, mas existe. A partir dos 50 é uns 30%. Com 80 anos, 90 anos, começa a aumentar. E são esses buraquinhos que tem no intestino, né? Por vários motivos, né? Por velhice, né? O próprio tecido vai se amolecendo e vai permitindo que haja essas saculações no intestino, diminuição do colágeno local, né? Até por processos inflamatórios de repetição. Tem várias causas que contribuem por isso. Até fatores genéticos também colaboram. Quem tem mais predisposição a ter, né? E aí mostra que você pode ter no intestino grosso inteiro, tanto no colo ascendente, no transverso é mais raro, e no intestino à esquerda também o descendente existe. No mundo ocidental é mais comum do lado esquerdo, no mundo oriental mais do lado direito. Alimentação? Parte disso está aumentando por causa da alimentação, que a gente vem comendo menos fibras, comendo mais farináceos, e aí o intestino acaba trabalhando mais, forçando, e aí faz com que haja uma alteração dessa parede intestinal e surja os divertículos. Então, o erro alimentar, a gente tem que comer umas 32 gramas de fibra por dia, né? Ter uma alimentação saudável com verduras, frutas, coisas que a gente não faz, né? A gente é preguiçoso. Então a gente viu como a gente estava falando do Covid, como é importante a gente ter a saúde da gente em dia, estar com o peso legal, fazendo exercício. Porque a conta chega, né? A conta chega. Você tem que fazer uma poupancinha, porque quando vier, você tem que ter uma reserva. A conta chega. É mito ou verdade que homens e mulheres têm a mesma probabilidade de desenvolver diverticulite? Sim, aí não tem muito fator de sexo, mas tem fator com hábitos alimentares, obesidade, sedentarismo, né? Então isso é importante. É mito ou verdade que quem tem doença diverticular deve evitar comer sementes e grãos? Esse é mito, né? Então, o que é importante é assim, você vai comer amendoim, você vai comer castanha do Pará, algo que você queira, mastigue bem, para virar uma pastinha, tá? Quando você vai comer pão integral, que tem 7 grãos ou outros grãos, já é um pouquinho mais difícil. Então, compra o pão integral e come as sementes separadas. É importante porque elas são fibras, então elas ajudam o intestino a funcionar. Então, não deve fazer uma dieta muito complicada. Tá. Quando você tem diverticulose, não tem problema. Agora, lógico, num quadro agudo, você vai ter outro tipo de dieta, né? E o que é essa imagem, doutor Liboni? Então, essa imagem, assim, a gente tem várias maneiras de fazer o diagnóstico. Uma delas é a colonoscopia, que foi aquela imagem anterior, que é a mais comum, acaba se identificando. Existe o enema opaco, então aqui dá para ver o intestino e tem um monte de bolinhas em volta, são os divertículos, né? Então você tem um divertículo, esse daí, por exemplo, ele é hipotônico, ele é largão.
Então, dá mais em pacientes idosos, então tem mais risco até de sangramento, dá um pouquinho de obstipação. Quando tem o divertículo estreitinho, aí ele dá cólica, ele dá mais obstipação, às vezes oscila com diarreia. Então, é importante esse exame porque ele dá o diagnóstico. Aqui é uma tomografia que mostra um quadro de diverticulite, tem a setinha, né? Então, existe a inflamação e o abscesso se formando ali, que a gente tem que tratar logo, para isso não perfurar uma peritonite purulenta, não virar uma peritonite fecal com fezes, que aí é grave, né? Aí, por exemplo, é um outro exame que a gente pode fazer, porque a doença diverticular não é só inflamação, você pode ter sangramento, tá? Que é mais comum no cólon à direita, não à esquerda, e a gente faz a arteriografia, identifica o ponto e já no próprio exame a gente consegue embolizar o local e parar o sangramento. Bonita essa imagem, né? Sim, sim. Isso daí provavelmente o paciente tomou contraste. Exatamente. Tá. E a gente identifica o ponto e joga exatamente o esclerosante no ponto que está sangrando. Que aí, olha. Exatamente. A cintilografia é um outro exame que a gente faz para investigar sangramento, mas aí depende se o sangramento está ativo, ou, se ele tem um volume ou se ele é um volume muito baixo. A cintilografia serve para aqueles casos que o paciente está anêmico, você não consegue descobrir, o paciente está internado, a gente pede essa cintilografia e ela acaba identificando, porque na arteriografia tem que ter um volume mais ou menos de 0,4 ml por minuto para identificar. Aqui, senão... tem que ter, aqui é 0,04, aí Nossa, que já capta. Tá. E aí o cirurgião, se precisar operar, ele chega no ponto e opera, não precisa ficar fazendo cortes maiores do que necessita, né? Tá. Vamos continuar com mitos e verdades? Me dá um minutinho, doutor Nelson Liboni, por sei de todos os santos, mas sei de muitos. Bom, vamos continuando então, conversando sobre doença diverticular. É isso? Com o doutor Nelson Liboni. É mito ou verdade que alimentos ricos em fibras podem ajudar quem tem a doença? Então, quando a gente faz o diagnóstico incidental, quer dizer, eu faço a colonoscopia por outro motivo e acho a doença diverticular, a gente orienta a comer fibras, então é verdade. Quando tem a doença diverticular em si, que tem sintomas, obstipação, quando evacua melhor os gases e tudo mais, as fibras ajudam muito, porque você faz o intestino trabalhar melhor, o bolo fecal é melhor. Dá mais conforto. Dá mais conforto, você melhora a flora intestinal, que é importante nesses casos, porque você tem um supercrescimento bacteriano. Então, quando você come direitinho, come menos farinha, menos açúcar, melhora tudo, até os sintomas. É mito ou verdade que caso a diverticulite não seja tratada, uma infecção generalizada pode se instalar? Exatamente. Então, se você tiver uma dor difusa no abdômen, você sabe que tem doença diverticular ou diverticulose. Ela começa a localizar para o lado esquerdo da barriga. Começa a dar febre, mal-estar, você vai no hospital e vai ter leucocitose, que é uma alteração do hemograma, e você faz a tomografia, está confirmada, você tem que tratar isso rápido para que isso não perfure, não caia fezes na cavidade, senão você corre o risco de sofrer uma cirurgia desnecessária, porque muitos dos casos a gente trata clinicamente. A gente só opera os casos que realmente tem perfuração intestinal ou uma peritonite importante ou que ficam sequelados após uma diverticulite. O intestino é molinho, às vezes ele fica todo tortinho e o doente fica muito sintomático e começa a ter crise de repetição por causa disso. E aí a gente pode fazer a laparoscopia, que é essa imagem. Que é uma imagem, né? A gente está perto do paciente fazendo o procedimento, ou a gente pode fazer a robótica também, que é uma outra situação. É muito interessante isso, doutor Liboni. A robótica a gente usa naqueles casos que já teve vários casos de diverticulite de repetição, e aí começa a ter aderência, porque os intestinos começam a migrar para a área que está inflamada, junto com outras áreas, para tentar bloquear o processo inflamatório. Então, aí se transforma numa cirurgia muito delicada, então você tem que proteger a ureter, né? A bexiga, então com o robô acaba nos ajudando numa situação dessas. Tá. Vamos direto para as perguntas então, doutor Liboni. A Ana Carolina pergunta, melhor dizendo, quem tem diverticulite está mais propício a desenvolver um câncer? Sempre aparece essa pergunta da associação. Não tem. Câncer é outro motivo. Excesso de peso, predisposição genética, paciente que fuma, excesso de carne vermelha, embutidos, enlatados, pouca fibra, falta de exercício, é o clássico que a gente sabe, mas não é com a doença diverticular. Próxima pergunta da Maria Aparecida. Tenho 45 anos e no ano passado eu tive 3 crises fortes de diverticulite. Cheguei até a ficar internada. A cirurgia pode ser uma solução no meu caso? Pode sim. Eu acho que nesses casos, quando eu tenho mais de 2 indo para a terceira crise, o risco de ter complicações maiores ou ficar mais sintomático ou ter mais dificuldade para eu ter que fazer uma cirurgia de emergência
eu acho que vale a pena fazer uma programação com equipes treinadas, preparadas para fazer, que são cirurgias sempre trabalhosas, é uma cirurgia de grande porte, mas a resolução e a satisfação do paciente nestes casos, porque acaba sendo uma bomba relógio. Você vai viajar, você pode estar em algum lugar, qualquer momento você pode acabar tendo um tipo de crise dessas, e é imprevisível. Então a cirurgia vai bem nesses casos. Perfeito. Ainda mais um minutinho que eu vou ali, ó. Continuar com as perguntas do pessoal de casa enviadas para o Dr. Nelson Liboni. A próxima pergunta é da Tereza. A diverticulite necessariamente provoca dor ou ela pode ser silenciosa? Como descobrimos que temos a doença e quais os exames que devem ser feitos? É aquilo que nós falamos. Então, a gente já contou que tem aquela dor abdominal, a pessoa muda o hábito intestinal, começa a dar mal-estar e tem que tomar cuidado para diferenciar o que pode ser uma infecção urinária ou dor nas costas, porque às vezes pode ser um quadro de doença diverticular complicada e você às vezes subestima a doença. E aí você chegando no hospital, exames de sangue, exame de urina e hoje a gente faz tomografia nos locais que tem, né? São Paulo é um lugar que tem muito, mas em outros lugares a gente acaba fazendo ultrassom. Não é um exame bom para ver a doença diverticular complicada, mas se você tiver algum abscesso ou pus, vai detectar no exame. Mas o exame físico é bem clássico, né? Então você palpa o abdômen e você descobre que a pessoa tem dor, que está bem localizadinha ali do lado esquerdo, você acaba vendo um plastrão e acaba fazendo o diagnóstico. Próxima pergunta da Silvia. Medicamentos podem provocar a doença? Então, a diverticulite, assim, a doença diverticular, ela é muito complicada, por exemplo, em pacientes que usam medicações que obstipam o intestino. Tá? Então pode ser isso. Ou você usa opiáceos, por exemplo, analgésicos mais potentes, porque você mexe com a motilidade e pode dar isso. E no caso das doenças complicadas da diverticulite, você precisa tomar cuidado no caso do uso de aspirinas, por exemplo, ou anti-inflamatórios não hormonais, ou opioides, porque você pode ter ou sangramento ou perfuração. Então, na hora que o médico estiver prescrevendo, a gente acaba dando alguns remédios para dor específicos, nós não podemos dar qualquer um, porque senão você pode ter complicação no seu caso. Quer dizer, não existe remédio sem uma Sem um efeito colateral. Sem um efeito colateral. Aí você tem que pôr numa balança custo-benefício para ver qual que é a situação. Por isso que antes de prescrever, precisa saber muito bem a história clínica do paciente. Mas, por exemplo, o Dr. Liboni citou aspirina. Por exemplo, então, às vezes, uma tem muita gente que toma. aspirina pode causar alguma complicação. Exatamente. Então, quando a gente tem alguns casos que o paciente toma porque é um cardiopata, e a gente já alerta e fala, fique atento, porque qualquer situação aí você tem que suspender, independente do que aconteça, porque o sangramento é pior, às vezes, do que algum problema, evento cardíaco, né? Perfeito. Então, vamos continuar. Próxima pergunta da Flávia. Como deve ser a alimentação de quem está em crise? Existe algum alimento que devemos evitar? Então, quando você tem diverticulite, que é a infecção, você está tomando antibiótico, você tem que fazer uma dieta leve, principalmente dieta de absorção alta, que é arrozinho, purê, macarrão, polenta, tudo que você não produza muito bolo fecal. Então, evitar carne vermelha, essas coisas. Refrigerante nem pensar. Coisas açucaradas, coisas muito gordurosas. Saiu da crise, normalmente que uma semana do uso do antibiótico resolve bem essa encrenca, aí você, passando no médico novamente, ele vai liberar a dieta que você vai começar a reintroduzir. Pode ser que o problema das diverticulites, que às vezes em um ano você tem quase 1/3 de recidiva desses quadros. Então, você tem que manter uma dieta mais tranquila durante um tempo, durante uns 3 meses, para evitar a recidiva da doença. Então, não abusar, né? Eu acho que é importante. Teve uma crise, espera. Porque às vezes numa situação de emergência, você acaba tendo que fazer a colostomia, que é tão temida a colostomia que as pessoas têm, né? E numa emergência você tem que tirar Justo na crise foco tem que infeccioso, fazer. faz e aí depois você tem que reconstruir o trânsito. Dr. Nelson Liboni é cirurgião geral e do aparelho digestivo. O site do Dr. Liboni é clinicafactum.com.br. No YouTube você encontra o conteúdo também como Clínica Factum e no Instagram da mesma maneira, @ClínicaFactum. Nunca pararam, mas agora retomaram com estamos retomando, a gente total. está aproveitando, muita gente está dando opinião, eu estou achando bacana que as pessoas estão interagindo. Ajuda, não ajuda? Ajuda. Quando o pessoal ajuda, quando o pessoal dá opinião, ajuda a gente. Agora nós vamos chamar uma super especialista segunda-feira, vamos fazer uma gravação sobre tumores de reto baixo, que é um desafio para o cirurgião. Hoje tem neoadjuvância, tem uma série de coisas que a gente faz antes de operar e ela vai dar uma super aula e eu acho que está sendo bacana, todo mundo aprende.
Todo mundo aprende e a gente começa a ver também o lado do médico, né, doutor Liboni? Ah, sim. É bacana. Né? Porque dois médicos conversando é um bate-papo gostoso. Bom, prazer em vê-lo. Até breve. Feliz. Saúde. Para nós todos. E muito feliz da vida estar retomando e as pessoas voltarem a sentar aqui pertinho da gente. Ótimo. Muito obrigada, doutor Liboni.